A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que altera temporariamente a forma como a pessoa vê o mundo. A origem da palavra deriva dos termos gregos schizo, dividido, e phren, mente, e pretende traduzir a perda de contacto com a realidade e se verifica nas fases de descompensação da doença uma dificuldade em distinguir o que é real e o que não é. A doença inicia-se tipicamente no final da adolescência ou no início da idade adulta, sendo ligeiramente mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Afeta cerca de 1% da população mundial, estimando a Organização Mundial de Saúde que existam 21 milhões de pessoas com o diagnóstico de esquizofrenia. As manifestações da esquizofrenia podem ser divididas em sintomas positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos ou psicóticos podem ser os delírios, que são crenças falsas a que as pessoas se sentem fortemente associadas e que persistem mesmo perante uma argumentação lógica contra as mesmas. Os delírios podem assumir diversas formas, sendo por vezes bizarros e difíceis de enquadrar nos conhecimentos que temos sobre os acontecimentos da vida normal. Mas podem ocorrer diferentes tipos de delírio na esquizofrenia, tais como os delírios de controlo, em que a pessoa acredita que alguém ou alguma entidade consegue controlar as suas ações, os delírios de autorreferência, em que existe a convicção de que algum comentário ou evento é dirigido a si, ou delírios persecutórios, em que a pessoa acredita que está a ser alvo de uma perseguição por alguém ou por alguma organização. Nos outros sintomas positivos também existem as alucinações, que são percepções vividas como reais pela pessoa, mas que não correspondem a nenhum estímulo exterior. Podem acontecer em qualquer modalidade sensorial, tal como a visão, a audição ou o tato. Na esquizofrenia, as alucinações mais comuns são as auditivas, na forma de vozes que são sentidas como ameaçadoras. Outro sintoma positivo é a desorganização do comportamento que se estrutura em resposta aos delírios e às alucinações. O doente apresenta comportamentos estranhos e desorganizados, só compreensíveis em função do conhecimento dos seus pensamentos ou emoções. E também a desorganização do pensamento e discurso, em que o pensamento do doente salta entre ideias sem que se perceba a associação entre as mesmas. Evidenciam um discurso confuso e difícil de compreender. O doente pode ainda sentir que os seus pensamentos podem ser lidos ou ouvidos pelas pessoas que o rodeiam ou que estas pessoas conseguem retirar ou colocar pensamentos dentro da sua cabeça. Quanto aos sintomas negativos, são manifestações que correspondem a uma diminuição ou perda de processos normais na pessoa e estes sintomas podem ter vários níveis de gravidade, incluindo o embutamento afetivo, que é uma diminuição da capacidade de reagir emocionalmente a uma situação de vida, com indiferença perante as vivências com que nos deparamos. A avolia, que é uma diminuição da motivação para as suas atividades habituais, e a alogia, que é uma dificuldade na expressão de ideias e pensamentos com elaboração de um discurso simples. O doente pode apresentar ainda sintomas cognitivos que resultam de uma diminuição da sua capacidade de produzir pensamentos. Estes sintomas surgem normalmente em fases mais avançadas da doença e em doentes que não fazem o tratamento adequado. A origem da esquizofrenia não está completamente esclarecida, mas sabe-se que resulta da interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. O consumo de substâncias psicoativas, especialmente cannabis, parece ser um fator precipitador da esquizofrenia em pessoas com predisposição para desenvolver a doença. A esquizofrenia é uma doença que afeta o cérebro e que se relaciona com uma disfunção de alguns neurotransmissores, as moléculas responsáveis pela regulação dos processos cerebrais, tais como a dopamina, a serotonina, o glutamato e o GABA. As diferentes funções de cada uma destas substâncias em diferentes regiões cerebrais contribuem para a dificuldade em compreender os mecanismos exatos pelos quais a doença ocorre. A esquizofrenia tem um curso crónico, caracterizado por episódios de surtos com sintomas psicóticos que se alternam com períodos de remissão em que são mais frequentes os sintomas negativos. Com o evoluir do tempo, parece reduzir-se o número de surtos psicóticos, entrando a doença numa fase em que predominam os déficits cognitivos e afetivos. As diferentes manifestações da esquizofrenia têm um impacto importante no comportamento e bem-estar do doente, podendo mesmo pôr a sua integridade em risco.
Por esse motivo, é fundamental um acompanhamento regular por profissionais de saúde. Um tratamento adequado leva à resolução do episódio psicótico, diminui a probabilidade de um novo surto ocorrer e reduz significativamente o impacto dos sintomas negativos e cognitivos da doença. Os antipsicóticos são os fármacos de primeira linha no tratamento da esquizofrenia. Para além da medicação, um estilo de vida saudável, como a correta higiene do sono e prática de exercício físico, assim como a abstinência de consumo de substâncias psicoativas, especialmente a cannabis, e o envolvimento em atividades sociais e ocupacionais, são importantes para o tratamento da doença. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica frequentemente associada à loucura e perigo. Isto motiva elevados níveis de estigma e preconceito que acentuam a discriminação dos doentes e a desigualdade de oportunidades. O estigma é muitas vezes responsável pela recusa de tratamento e de acompanhamento por equipas de saúde mental, diminuindo dessa forma a qualidade de vida dos doentes. É importante recordar que a pessoa com esquizofrenia é, hoje em dia, capaz de ter uma vida perfeitamente integrada na sociedade.